respeitável, o mais sábio, o mais ponderado de todos eles, faz ataques baixos, covardes, vis e pessoais contra o ministro Fux. O ministro Fux responde com altivez, com dignidade e elegância em alto nível, sempre com base na lei e na verdade. E é justamente isso que diferencia os dois e que causa tanta humilhação a Gilmar. Porque Fux está amparado pela verdade e pela lei. Olha só os novos detalhes dessa briga que saíram agora no Estadão. Psicopatia, capangas, figura lamentável foram expressões aí utilizadas nessa briga em que Gilmar Mendes atacou Luiz Fux. Olá, seja bem-vindo ao Redação BR Jogo Político. Uma briga de proporções épicas aconteceu nos corredores do STF. De um lado, o decano Gilmar Mendes, de outro, o ex-presidente da corte, Luiz Fux. A grande mídia tratou o caso como um bafafá, uma troca de farpas entre dois egos inflados, nivelando os dois lados. Mas hoje, no Redação BR, vamos fazer algo diferente. Vamos mostrar as duas versões da história. Primeiro, a narrativa que a UOL quer que você acredite. E depois, vamos trazer os novos detalhes que eles convenientemente deixaram de fora. Detalhes que mostram que isso não foi uma briga de iguais, foi uma humilhação. Preste atenção como a mesma história é contada de maneiras diferentes para proteger ou para expor os poderosos. Primeiro, vamos à versão da UOL. Vamos falar dessa bagunça que é o Supremo Tribunal Federal que dá mais resultado. Tem programa de esporte à vontade no UOL, gente. Vai pro canal UOL, a gente só faz uma brincadeirinha aqui para alegrar os palmeirenses, os santistas e corintianos, mas a gente tem outros assuntos para tratar. Eu queria trazer uma coluna da Mônica Bergamo que ela publicou agora há pouco, que é sobre Gilmar Mendes e Fux. A Mônica, nossa rainha, Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de São Paulo, trouxe aí essa informação. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux tiveram um duro diálogo essa semana em uma das salas do Supremo Tribunal Federal próximas ao plenário. Em um dos intervalos da sessão de quarta-feira, Gilmar questionou Fux, de forma irônica, por ele ter suspendido um recurso em que Sérgio Moro tenta reverter a decisão que o tornou réu pelo crime de calúnia contra o próprio juiz Gilmar. O placar da primeira turma já estava em 4-0 contra Moro, mas Fux pediu vista para analisar melhor. De acordo com relatos da conversa feitos à coluna, Gilmar disse a Fux, abre aspas, vê se consegue fazer um tratamento de terapia para se livrar da Lava Jato, fecha aspas. Em seguida, ele afirmou que o colega deveria enterrar o assunto do Salvador, referindo-se a um ex-funcionário do gabinete de Fux, que foi citado na delação. De acordo ainda com os relatos, Fux reagiu, respondeu que tinha pedido vista do caso de Moro para examiná-lo melhor e que também estava contrariado com Mendes, que falaria mal dele em diversos lugares e ocasiões. Gilmar afirmou que isso era verdade, mas que falava mal de Fux publicamente e não pelas costas, por considerá-lo uma figura lamentável. E deu como exemplo o julgamento de Jair Bolsonaro, dizendo que Fux impôs aos colegas, um voto de 12 horas que não fazia o menor sentido, finalizando por condenar o mordomo, o que teria deixado todo mundo chateado. Fux, segundo relatos, defendeu seu voto e afirmou que era o que tinha que fazer diante do que ele entendia ser um massacre sofrido pelos réus. E aí, o que você achou de tudo isso, professor? Bom, em primeiro lugar, parece que o ambiente de bafon francês, ou seja, de bordéis franceses, o bafon, parece que se instalou no Supremo. Basta ver esse diálogo. O Gilmar Mendes, um professor, dono de escola, promove aquela vergonhosa Gilmar Palusa. Será que ele não sabe que está escrito na Constituição que no voto o juiz, o magistrado tem livre convencimento?
Então, se pode gostar ou não, mas existe o livre convencimento. O Gilmar, então, parece que esqueceu isso. Agora, Fabiola, depois desse bafão, desse clima de bafão, de putaria mesmo, tá? O que acontece pela Rádio Corredor? A Rádio Corredor já começa a dizer que o Fux pediu vista porque, atenção, crime de calúnia com relação a Gilmar Mendes é um crime impossível. Percebeu o clima, Fabiola? Eu parei na putaria ali. Ai. Vamos lá. O que você acha de tudo isso aí, Sakamoto? Você começou a gargalhar enquanto eu estava lendo aqui da troca de elogios entre um e outro. O Gilmar Mendes não tem papas na língua, né? Não. Ainda mais por ser decano, né, da corte, acho que tem menos ainda, né, na verdade. Né? Ele já... O Gilmar, é claro, o Gilmar é uma das figuras mais poderosas da República, né? Basta lembrar o diálogo entre o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Falou, não, Gilmar não, por favor. No Gilmar não... Não, que o Gilmar não, no Gilmar não, por favor, Gilmar não. Né? Então, é claro, né? E como o Walter bem lembrou, né? O Gilmar Palusa, ele é menos causa, ele não é uma causa, mas ele é um efeito, né? A presença de tanta gente lá em Lisboa, fora do país, né? Para discutir o país, né? E que a gente sabe que, na verdade, são os corredores que interessam, né? Os pontos, os encontros e que são feitos paralelamente ao evento, né? Que interessa no final das contas. Muito lobby corre naqueles corredores. Na verdade, aquilo é consequência do poder político do próprio Gilmar. Gilmar já bateu de frente, historicamente, inclusive com o agora quase ex-ministro Luiz Roberto Barroso, né? O recente ex-presidente da corte. Também aquele arranca-rabo entre os dois ficou famoso, que no meio do julgamento, né? O Barroso falando, não, das pitadas de... Eu acho que o Walter sabe de cor essa frase, ele já citou como é que é pitadas de... Você lembra disso? Psicopatia. Falando psicopatia. Pitada de psicopatia, né, de maldade. É o seguinte, é uma pessoa que vai bater de frente e que em nenhum momento ele se ressente disso aparecer na mídia, etc e tal. Né? Inclusive tomando decisões que muitas vezes são extremamente questionáveis, né? A gente estava falando dia desse, lá lembrando a decisão do Lira, né? Com relação à questão dos kits de robótica lá em Alagoas, né? Puxando a decisão, tudo que acabou interrompendo todo aquele processo da Polícia Federal analisando os desvios de emendas em Alagoas. Então, é isso, né? E aqui a gente não está fazendo nenhuma defesa do Fux, não, né? Com relação a isso, eu não estou nem tentando interpretar as razões do Fux. A gente já criticou bastante o Fux por conta daquele voto, né? E a gente pode criticar. Ele tem, como o Walter falou, ele tem o direito de votar do jeito que ele quiser e a gente tem o direito de criticar o voto dele até o chão, assim como a gente fez, né? Com relação ao voto, etc. Quem aquele voto estava servindo. Mas é isso, Fabiola, é a política do Supremo Tribunal Federal dando as caras e se impondo, né? Agora, isso mostra, por outro lado, só para terminar, uma coisa que a gente já tinha dito aqui, isolamento. Eu estava conversando com o ministro do Supremo antes do julgamento, né? Ele estava falando do isolamento do Fux. O Fux é hoje uma figura bastante isolada dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Na primeira turma nem se fala. Né? E é uma figura também muito criticada por conta de questões, né? Muita gente fala nos corredores, reclama de questões éticas e etc e tal. Então, é isso, né? Isso ajuda a lembrar que a Suprema Corte é uma corte política também. A gente tem que levar a sério essa briga entre eles, Josias? Tem que levar a sério, sobretudo, Fabíola, porque é preciso constatar que vai ser muito difícil para o Supremo ter uma relação saudável com os outros poderes e com a sociedade brasileira se alguns dos ministros do Supremo não conseguem ter uma relação saudável entre eles mesmos, eles não conseguem se entender. Então, como é que um poder, como o Poder Judiciário, vai ter boa relação com os outros poderes e com a sociedade se não consegue se entender nem consigo mesmo? A democracia não merece isso, Fabíola. O ministro do Supremo
discordando dessa maneira, em termos pouco civilizados, isso não faz bem ao tribunal, né? E não é a primeira vez. E, aliás, o Gilmar Mendes, ele costuma ser protagonista desses entreveros, né? Ele fez as pazes com o Luiz Roberto Barroso, que acabou de deixar a presidência do tribunal, e o próprio tribunal pendurou a toga, né? E ficou célebre, já foi mencionado aqui a discussão em que o fustigado pelo Gilmar Mendes, diante das câmeras da TV Justiça, o Luiz Roberto Barroso diz: deixa fora do seu mau sentimento, você é uma pessoa horrível, mistura do mal com atraso, com pitadas de psicopatia. E aí o Barroso disse que o Gilmar Mendes, nessa ocasião, ele considerava, pois parece que ele mudou de ideia, e o Gilmar Mendes não conseguia articular um argumento, ficava só ofendendo as pessoas. E eles precisam eliminar do tratamento, Fabiola, essa mania de chamar um ao outro de Vossa Excelência, né? Porque aparentemente não se consideram excelentes. Houve também um embate muito duro do Gilmar Mendes com o Joaquim Barbosa, na época do julgamento do Mensalão. O Joaquim Barbosa, irritado com o Gilmar Mendes, também fustigado por ele, disse que o Gilmar Mendes tinha capangas no seu estado lá, o Mato Grosso, né? E que não deveria tratá-lo como um capanga, porque ele não era capanga do Gilmar Mendes. E aí foi preciso que o Marco Aurélio, que na época compunha também o plenário do Supremo, pedisse lá encarecidamente que os dois encerrassem a arenga, a discussão, porque não ficava bem para o próprio tribunal. Então, de fato, não fica bem, Fabiola. E aí o Fux deu um voto deplorável, nós mencionamos aqui, criticamos aqui, um voto que não fica em pé, não é? Um voto meio desconexo, porque inocenta quem estava no topo da cadeia de culpabilidade e condena quem estava ali no escalão intermediário. Então, realmente foi um voto bastante lamentável e longo demais. Agora, esse tipo de discordância deve ser manifestada durante o julgamento. O Gilmar nem tem palavra nesse julgamento, porque ele não integra a primeira turma, onde está sendo julgado ali o complô golpista, né? Então, não fica bem o ministro criticar o outro em termos tão duros. E aí ele menciona a vinculação, e de fato há aquela expressão da turma da Lava Jato, né? In Fux we trust. Nesse nós confiamos, né? E o Luiz Fux tem de fato uma ligação muito forte com aquela força-tarefa da Lava Jato. Agora, também o Gilmar, ele teve um comportamento de gangorra durante a Lava Jato. Ele foi favorável à prisão em segunda instância, a prisão de condenados em segunda instância, o que contribuiu, o placar foi muito apertado. Com o voto do Gilmar Mendes, o Lula foi para a cadeia. Depois o Gilmar Mendes mudou de ideia, os argumentos são muito precários para um e para o outro lado, né? Ele não justifica muito bem, mas deu uma reviravolta, deu um cavalo de pau, aí ficou contra a prisão em segunda instância e o Lula pôde ser libertado. Então também ele tem decisões muito fluidas em relação à Lava Jato. Numa hora ele favoreceu a força-tarefa, noutra hora, depois ele foi absolutamente contrário e virou inimigo dos procuradores todos e do próprio Sérgio Moro, né? Mas o fato objetivo, Fabiola, é que esse tipo de discussão pública não contribui para melhorar a imagem do Supremo, não contribui para solidificar o Supremo como um poder respeitável. É preciso que, para que seja respeitável, o poder precisa, em primeiro lugar, se respeitar. E os ministros precisam ter um respeito entre eles, né? Que divirjam, mas que divirjam civilizadamente. E não dessa maneira, né, Fabílio? Parece MMA. Perceberam o tom? Bafafá, briga de comadres, ambiente de bordel? Eles focam nos xingamentos como figura lamentável e na análise de que Fux está isolado. A narrativa vem de um espetáculo, um MMA de ministros, onde ambos estão errados e o Supremo não merece isso. Mas será que foi só isso? Uma troca de ofensas? Agora, vamos aos detalhes que a matéria da UOL não aprofundou. Vamos à resposta de Fux, que não foi um xingamento, mas sim uma aula de direito que, segundo a análise,
humilhou Gilmar Mendes ao expor suas próprias ilegalidades. Prestem atenção na diferença da narrativa. Saíram novos detalhes da briga no Supremo e eles mostram que o ministro Fux humilhou Gilmar Mendes. Bom dia, bom dia, bom dia! Para você que ainda não recebeu um bom dia, tem um dia abençoado e abençoador. E um especial bom dia para você que é time Fux na briga entre Gilmar Mendes e Luiz Fux. Enquanto o ministro decano do Supremo, o ministro Gilmar Mendes, que em tese deveria ser o mais respeitável, o mais sábio, o mais ponderado de todos eles, faz ataques baixos, covardes, vis e pessoais contra o ministro Fux. O ministro Fux responde com altivez, com dignidade e elegância em alto nível, sempre com base na lei e na verdade. E é justamente isso que diferencia os dois e que causa tanta humilhação a Gilmar. Porque Fux está amparado pela verdade e pela lei. Olha só os novos detalhes dessa briga que saíram agora no Estadão. Psicopatia, capangas, figura lamentável foram expressões aí utilizadas nessa briga em que Gilmar Mendes atacou o Luiz Fux. Olha, eu já trouxe aqui detalhes inteiros desse barraco em um vídeo que eu publiquei ontem aqui no canal e que eu vou deixar para vocês na tela no final e também na descrição para você assistir depois se você perdeu. Mas só para resumir, Gilmar Mendes foi cobrar o Fux em uma sala reservada no Supremo, perguntando por que motivo que Fux teria pedido vista do processo em que o senador Sérgio Moro é acusado de calúnia contra o Gilmar Mendes por conta de uma piadinha de festa junina. Sim, gente, foi questionar o Fux, como se Fux fosse algum moleque que devesse explicações ou alguma coisa a Gilmar Mendes. E a resposta de Fux foi épica. Aqui não, Gilmar Mendes. Só que, além de xingar Fux de figura lamentável e dizer que ele deveria fazer terapia por conta da Lava Jato, um conselho, aliás, que na verdade cai muito bem como uma luva pro próprio Gilmar Mendes, que tinha que se olhar no espelho, agora nós temos mais detalhes da resposta certeira que o Fux deu contra o Gilmar, humilhando o Gilmar. Olha só isso aqui, ó. Em resposta, Fux teria defendido os votos que proferiu, acrescentando que tinha o direito de votar de acordo com suas próprias convicções. Teria acrescentado que Mendes não deveria sequer comentar o julgamento, porque não integra a primeira turma. Segundo Fux teria dito, a observação de Mendes era uma ofensa à lei orgânica da magistratura nacional, a LOMAN. Olha, parabéns, ministro Fux. Finalmente alguém teve a coragem de jogar na cara de Gilmar Mendes, face a face, com elegância, com dignidade, de modo correto, com hombridade, as violações à lei que o ministro Gilmar comete dia sim, dia também. Ele dá entrevistas a rodo, comentando os casos do Supremo dos outros ministros, e até mesmo aqueles em que ele ainda vai julgar, antecipa julgamentos e opiniões sobre processos e réus, critica decisões e votos dos outros ministros publicamente, o que é um tabu, é algo proibido por lei e é extremamente mal visto na magistratura. E eu estou falando aqui não é uma questão de mau gosto, mas é de violações escancaradas à lei feitas por Gilmar Mendes. Sem falar também da clara, óbvia e confessa atividade política do ministro Gilmar, que tem orgulho de dizer que ele tem interlocutores políticos no Congresso Nacional e que ele é o ministro com mais trânsito político entre todos, a ponto de ter ali na entrada do seu gabinete um pátio dos milagres. Inclusive, segundo a própria imprensa, o Gilmar Mendes, junto com Alexandre de Moraes, estava nesta semana jantando com Lula no Palácio do Alvorada, fazendo o que ele faz bem, né? Fazendo ali lobby, pressão para Lula indicar Rodrigo Pacheco para a vaga de Barroso no Supremo. Olha aqui o que saiu no blog da Andréa Sadi. Ministros defendem nome com musculatura para o STF e a ala prefere Pacheco. Favorito para a vaga é Messias. Gente, musculatura aqui não é notório saber jurídico. Musculatura aqui é trânsito político, é força política. Que absurdo, né? Que ponto que a gente chegou de ter um tribunal político e não jurídico. Segundo o bloco apurou, após a conversa entre ali os ministros e o Lula, uma ala da corte saiu da conversa reforçando que há uma preocupação com o perfil do novo ministro e defendendo o nome de Rodrigo Pacheco como alguém que possa dar relevância e musculatura política para o STF. Essa ala é composta pelos ministros como Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que estiveram no encontro. Esse é o Gilmar. Agora, com as duas versões na mesa, o quadro fica completo.
A primeira versão, da grande mídia, nos vende um circo. A segunda revela a substância. Fux não respondeu à baixaria com mais baixaria. Ele respondeu com a lei orgânica da magistratura, jogando na cara de Gilmar Mendes que ele, o decano, não deveria nem estar comentando o caso, pois não faz parte da turma julgadora. Fux expôs a hipocrisia de Gilmar Mendes, que critica os outros enquanto faz lobby político em jantares com o presidente e antecipa votos em entrevistas, atos proibidos por lei para um magistrado. Para o Redação BR, fica claro, não foi uma briga de ego, foi um confronto de um juiz que, neste momento, decidiu se amparar na lei contra um articulador político que se considera acima dela. A humilhação de Gilmar Mendes não veio de um grito, mas do silêncio da lei sendo usada contra ele. E é por isso que a versão da UOL, que convenientemente ignora esse detalhe, é tão reveladora. E para você, qual versão parece mais próxima da realidade? Fux agiu corretamente ao expor as supostas ilegalidades de Gilmar? Ou esse tipo de confronto só enfraquece ainda mais a imagem do Supremo? Deixe sua análise sobre esta batalha de gigantes nos comentários. Se você gostou de ver os dois lados da moeda, deixe o seu like, inscreva-se no Redação BR Jogo Político e compartilhe este vídeo. Até a próxima!